Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 1 ao versículo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 1 ao versículo de número 15, onde falaremos: permaneça fiel, mesmo quando a verdade não é popular, permaneça fiel. Amém? A palavra do Senhor diz assim: passando por Antípolis e Apolíneo, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. E alguns deles foram convencidos, uniram-se a Paulo e Silas, bem como os grandes números de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficavam com inveja, e tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram-se a multidão e tumultuaram a cidade. E então invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jasson e alguns irmãos e apresentaram às autoridades da cidade, gritando: estes homens que têm agitado o mundo, chegaram também aqui. E Jasson os acolheu. Todos eles procedem contra o decreto de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade, que ouviram essas coisas, mas recebendo fiança de Jasson e dos demais, eles os soltaram. E de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus, e os de Bereia tinham mentes mais abertas que os de Tessalônica, pois se mostravam muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Deste modo, muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus, também em Bereia, foram lá, iniciaram e incitaram a multidão. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para uma região litorânea, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. De lá partiu para instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer neste lugar. Eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado aqui neste lugar. Por isso, Pai, nós te rogamos e te pedimos: fala, Senhor, aos nossos corações. Realiza, Senhor, a Tua obra, assim como o Senhor já tem feito desde o início desse culto, através dos louvores, através da palavra lida, através das orações, através da intercessão, através da ministração da Tua palavra, através dos louvores entoados em Teu nome. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar para nós. Continua, Senhor, a realizar e completar a Tua obra em nós. Continua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado aqui neste lugar. Por isso, Pai, nós te rogamos e te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Que seja o Senhor a nos ensinar, que seja o Senhor a nos corrigir, que seja o Senhor a ser exaltado em nosso meio. Por isso aqui estamos, Senhor, para te exaltar, para engrandecer o Teu santo nome. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. É o que te pedimos e te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Meus irmãos, domingo passado nós vimos a respeito da conversão do carcereiro. Nós vimos a respeito de que Paulo e Silas estavam anunciando a palavra a uma mulher, ao povo, e ali havia uma mulher que ela estava possessa pelo demônio de adivinhação. Ela adivinhava o futuro, adivinhava a vida das pessoas. Mas Paulo e Silas, Paulo se levanta e manda que em nome de Cristo Jesus aquele demônio, aquele espírito se retirasse daquela mulher. E no mesmo momento aquela mulher se torna curada. Mas os homens que usavam desse poder para ganhar recursos começaram a incitar a multidão, pegaram Paulo e Silas e levaram até as autoridades e os prenderam. Paulo e Silas, suas vestes foram rasgadas em público. Paulo e Silas foram espancadas em público, em praça pública. Paulo e Silas foram acorrentados. Mas à meia-noite, Paulo e Silas começam e continuam adorando e exaltando o nome do Senhor. Paulo e Silas estavam machucados, Paulo e Silas estavam aprisionados, Paulo e Silas estavam envergonhados, porque suas vestes foram rasgadas em praça pública, mas eles não deixam de exaltar e de adorar ao nome do Senhor. Eles começam a adorar e exaltar o nome do Senhor, de modo que todos aqueles que estavam naquela prisão escutam eles louvando e adorando o nome do Senhor. Mas à meia-noite, um grande terremoto acontece naquele lugar, aonde as cadeias se abrem, onde as correntes são quebradas, aonde todos os cativos naquele lugar foram libertos pelas correntes e pelas cadeias. Ao ver aquilo, o carcereiro, ao ver e olhar e ver que as correntes e as portas estavam abertas, ele achou que todos que ali estavam tinham fugido. Tomou da espada para se matar, mas Paulo e Silas gritam de lá de dentro: não faça mal algum, porque todos estamos aqui. Aquele homem, ao ver tamanho grande amor que aqueles homens tiveram com a vida dele, vai trêmulo diante de Paulo e Silas, se ajoelha e diz: como eu faço para ser salvo, para ter a salvação? E Paulo e Silas começam a pregar e anunciar e dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o texto vai nos dizer que Paulo começa a pregar, e pregando para aquele homem, e pregando para a sua casa, eles se convertem, eles entregam a sua vida a Cristo Jesus, são batizados. E logo após aquele dia, tem uma resposta dos administradores daquela cidade, dizendo: mande esses homens embora. Mas Paulo e Silas diz: nós não iremos embora, nós fomos açoitados, nossas vestes foram rasgadas em praça pública, e agora vocês, por debaixo do pano, querem nos mandar embora. Nós queremos uma retratação pública. Por quê? Porque ele queria ser exaltado? Não, porque ele queria demonstrar que a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, não é criminoso, o Evangelho de Cristo Jesus não é vergonha, o Evangelho de Cristo Jesus é quem precisa ser exaltado, quem precisa ser engrandecido. Por isso Paulo merece e pede uma retratação daquele povo, daqueles homens, para que eles venham a ver, as pessoas venham a ver que Cristo Jesus é a verdade. E eles dizem a Paulo e Silas: olha, nós estamos aqui, pedimos desculpa, mas vamos embora da cidade. Antes, Paulo e Silas vai até a igreja que estava se formando na casa de uma irmã, Lídia, e encorajam os irmãos a persistirem na fé em Cristo Jesus. Encorajam os irmãos a viver com Cristo Jesus. Esse é o Deus em que eu e você servimos. Esse é o Deus que faz milagres. Esse é o Deus que faz prodígios e maravilhas. Esse é o Deus que liberta o seu povo. Esse é o Deus que realiza obras ainda no dia de hoje. A palavra do Senhor vai dizer que esse Deus não mudou. Esse Deus continua o mesmo. Nós estamos diante de um texto, a qual acabamos de ler, que Paulo e Silas saem daquela cidade e começam a ir para outras regiões para anunciar e pregar a palavra do Senhor. Em tempos em que a verdade é moldada pela opinião da massa, ser fiel à palavra é um ato de coragem. Precisamos ter coragem para viver a verdade. Precisamos ter coragem para anunciar e pregar o Evangelho que liberta, que transforma. Vivemos num mundo onde a verdade
A notícia molda a verdade conforme ela bem quer que você entenda, que você reconheça. Mas vivemos num mundo onde essa opinião, essa tal verdade que a mídia demonstra, é moldada para fazer aquilo que bem lhe atrai. Mas precisamos ser fiel à verdade que é Cristo Jesus. Jesus vai dizer que Ele é a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Ele é a verdade que devemos pregar. Ele é a verdade em que precisamos viver. Cristo Jesus, Ele é a verdade. Paulo e Silas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, mostra que o que significa permanecer fiel à missão. Mostra enfrentando rejeições, perseguições e deslocamento, mas permanecem fiéis. Nós vamos ver nesse texto Paulo e Silas indo a uma cidade chamada cidade de Tessalônica, onde Paulo depois vai escrever 2 cartas a essa cidade, e eles ali começam a anunciar e pregar o Evangelho da salvação. Mas muitos ali naquele lugar creram, entregaram a sua vida a Cristo Jesus, mas outros se incitaram de ciúme e começaram a perseguir Paulo e Silas. Depois eles vão para uma outra cidade chamada Tiberíades, onde começam a pregar e anunciar a palavra, mas aquele povo que estava ali naquele lugar era um povo diferente, era um povo diferenciado. Eles estavam analisando a Escritura, enquanto Paulo explicava e ensinava a palavra de Deus. Nós vamos ver 2 tipos de pessoas: as pessoas que, ao se ter constrangida com a palavra, com a verdade da palavra, elas se incitam para que o profeta se cale. Mas veremos pessoas que estão e olham a Escritura para ver se eu realmente entendi errado. De acordo com a Escritura, de acordo com o que está sendo ensinado, eu tenho o intuito de aprender, de reconhecer que eu preciso mudar a minha vida. Veremos essas 2 pessoas, como a cidade de Tessalônica e a cidade de Tiberíades. Acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo de 1 ao versículo de número 4, onde veremos: permaneça fiel na proclamação da verdade. Acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo 1, que diz assim: passando por Antípolis, Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Lucas vai dizer que eles passaram por 2 cidades antes de chegar à cidade em que eles iriam chegar. E ao chegando àquela cidade, havia ali uma sinagoga dos judeus, havia ali uma reunião dos judeus, onde eles se reuniam para aprender a palavra, eles se reuniam para cultuar a Deus, eles se reuniam para aprender e para ler a lei do Senhor. Versículo de número 2 nos diz que, segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles, e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras. Lucas vai nos dizer que Paulo, como era de costume, nós estamos acompanhando o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos sempre as cidades que Paulo chega, ele procura um lugar para anunciar e pregar a palavra. Como era de costume, ele foi a uma sinagoga judaica, e ali, como ele era um doutor da lei, como ele era um mestre na lei, ali foi lhe dado a oportunidade para anunciar a palavra, para falar sobre a palavra de Deus. E o texto vai nos dizer que por 3 sábados ele começou a examinar com ele as Escrituras. Ele começa a expor as Escrituras. Ele começa a pegar o texto, começa a explicar o texto, começa a mostrar Cristo Jesus, aqueles judeus que ali estão. Ele começa a demonstrar a palavra do Senhor e a explicar que a Escritura estava falando sobre Cristo Jesus. Paulo vai primeiro à sinagoga, como era de costume. A fidelidade de Paulo não era movida pelo conforto, mas pela missão. Paulo não estava movido pelo conforto. Ele não estava movido se ele iria se dar bem ou não. Ele não estava movido se ele seria bem recebido ou não. Ele não estava movido se ele chegasse naquele lugar, ele seria bem atendido ou
estava movido em completar a carreira, guardar a fé e fazer a vontade do Senhor. Paulo não estava preocupado se alguém ia gostar ou não gostar. Ele estava preocupado em completar e fazer a missão que o Senhor tinha chamado para ele fazer. Precisamos viver o propósito de Cristo Jesus, ainda que as pessoas não te recebam bem, ainda que as pessoas não olhem com satisfação para a sua vida. O que te importa é fazer a vontade do Senhor. O que te importa é anunciar o Evangelho que salva, que cura e que liberta. Ainda que venham se levantar contra a sua vida, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Versículo de número 2, ele estava explicando. Versículo de número 3, ele estava explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E disse: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Paulo pega o livro de Isaías, começa a anunciar e dizer que era necessário que Cristo Jesus padecesse. Era necessário que Cristo Jesus pagasse o preço de sangue pela minha e a sua vida. Depois Paulo pega o livro de Salmos, capítulo 16, e começa a dizer sobre a deteriorização do corpo, aonde o Cordeiro de Deus não teria o seu corpo deteriorado. Paulo começa a mostrar dentro da palavra Cristo Jesus. Paulo começa a mostrar dentro das Escrituras que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, é o Cordeiro de Deus, é o profeta anunciado por Moisés, que Jesus é aquele enviado por Deus para nos remir e para salvar o seu povo de todo o pecado. Paulo começa a expor, começa a pregar de forma expositiva, começa a expor a palavra de Deus, começa a demonstrar a palavra somente com a palavra, começa a mostrar a palavra, trazendo Deus na palavra, demonstrando Cristo Jesus nas promessas do profeta Isaías, mostrando Cristo Jesus nos Salmos de Davi. Começa a demonstrar Cristo Jesus, o Salvador, o Redentor, aquele que veio para salvar Israel, aquele que seria o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Israel, após o exílio babilônico, não toma para si reis, porque eles esperavam um rei prometido de Deus, que seria o Messias enviado. Mas Israel esperava um rei que iria vir com força, com violência, com poder, retirando sobre eles o jugo de fome. Não entenderam e não interpretaram a palavra de Deus. Criam numa tradição, mas não examinavam da forma correta que deveriam examinar. Por isso Paulo aqui está declarando e demonstrando que esse Cristo que eles esperavam era o mesmo Jesus, que deveria padecer e morrer. Aquele povo não entendia Cristo Jesus, não aceitavam Cristo Jesus como Messias, porque eles esperavam alguém vindo com seu exército, com sua força, para guerrear contra os romanos. Mas Paulo, ao examinar as Escrituras, Paulo, a expor as Escrituras, Paulo, a ensinar as Escrituras, ele vai dizer, ele vai demonstrar: é Cristo. Ele precisaria morrer, precisaria um sacrifício de sangue, precisaria um sacrifício de sangue para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Paulo está anunciando o Evangelho da salvação, está mostrando Cristo Jesus. E o texto vai nos dizer, no versículo de número 4, que alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos, temente a Deus, e muitas mulheres de posição. Muitas pessoas creram, muitas pessoas analisaram a Bíblia e falaram: eu tenho crido errado, eu tenho realmente entendido errado.
Eu tenho realmente achado que é isso, mas ao analisar a palavra, ao ver as Escrituras, ao examinar a palavra de Deus, eu tenho visto que a minha vida não está de acordo com o que a palavra de Deus me ensina para que eu viva. Domingo passado, a irmã Ceissa disse aqui que, por muitas vezes em minha pregação, ela acabava questionando e dizendo e achando que não, isso não condizia com o que ela acreditava. Isso levou ela a estudar, isso levou ela a buscar, e hoje ela consegue entender e consegue ver determinadas coisas. Precisamos analisar e ver a Escritura conforme ela nos ensina e nos instrui. Assim como Paulo está dizendo para aquele povo sobre a verdade que é Cristo Jesus, sobre o entendimento que eles não tinham sobre a palavra, ele está ali esclarecendo e demonstrando a palavra de Deus. Ele expunha e demonstrava pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. A pregação fiel não é baseada em opiniões, mas em clareza da palavra. A verdadeira pregação, ela é fiel à palavra, não naquilo que eu imagino, não naquilo que eu creio, não naquilo que eu imagino ser a verdade, mas aquilo que a verdade me ensina a ser, aquilo que a palavra me ensina a ser a verdade. Paulo não adaptava o Evangelho para ser aceito. Ele anunciava porque era a verdade, custasse o que custasse. Ele não pegava e dizia e torcia, como muitas pessoas hoje têm feito aí afora. Tem torcido a palavra para ela ser mais degustável. Tem torcido a palavra para que ela seja mais aceita. Tem torcido a palavra para que as pessoas não se ofendam, para que elas recebam em seu coração e não fiquem tristes. Paulo não estava preocupado com isso. Paulo não estava preocupado em a massa inteira aceitar ou não aceitar. Ele estava preocupado em pregar a verdade e agradar a Cristo Jesus. O que nos importa é agradar a Deus e não aos homens. O que nos importa é agradar ao Senhor. Precisamos, Paulo vai dizer também em Colossenses sobre isso. Agradem a Deus e não aos homens. O que nos importa é agradar ao Senhor. Por isso ele anuncia a verdade, custe o que custar. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, custe o que nos custar. Nós não fomos chamados para ser aceitos pelo mundo. Não fomos chamados para ser amigos do mundo. Nós fomos chamados para ser aceitos por Deus. Fomos chamados para viver a verdade. Fomos chamados para pregar e anunciar a verdade que cura, que liberta, que transforma, custe o que custar. Romanos capítulo 1, versículos número 16, nos diz que porque não me envergonho do Evangelho da cruz. Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo Jesus. Acompanhe comigo no telão o texto que nos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus para a salvação é o Evangelho de Jesus Cristo. E é esse Evangelho que você precisa levar aos seus irmãos. É esse Evangelho que você precisa levar aos cativos. É esse Evangelho que você precisa viver. Você quer ter o poder de Deus em sua vida? Viva o Evangelho. Pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho de Deus em sua vida. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos número 2, nos diz, Paulo está dizendo a Timóteo: pregue a palavra, insista, tempo e fora de tempo, pregue a palavra, insista, tempo e fora de tempo, aconselhe, repreenda, exorte com toda paciência e ensine. Precisamos pregar a palavra tempo e fora de tempo. Não aquilo que eu acredito, não aquilo que eu acho ser certo, não aquilo que eu acho que deve agradar as pessoas,
precisamos pregar a palavra. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus é aquele mesmo quem faz a ferida e aquele mesmo quem a cicatriza. É a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. É Cristo Jesus que pode mudar a sua história. Só Cristo Jesus pode mudar a sua vida. Permaneça fiel e não se cale quando o mundo quer te silenciar. Pregue com amor, mas com coragem. Precisamos pregar com amor, mas precisamos pregar com coragem. Não deixe de falar Cristo Jesus. Não deixe de anunciar o Evangelho que mudou a história da sua vida. Não deixe de demonstrar Cristo Jesus, pois Ele é o único que pode te dar a paz. Ele é o único que pode te dar a vida. Ele é o único que pode trazer mudança sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por isso Paulo não se envergonha do Evangelho. E por isso ele prega, custe o que custar. Ele prega, ele anuncia a palavra. Ele não está se importando se todos estão crendo, se todos estão aceitando. Ele está pregando a verdade, isso que importa. Ele está mostrando dentro da palavra. Essa é a verdade de Deus. Creiam no Senhor. Jesus é a verdade de Deus. Paulo estava pregando e anunciando: vocês estão crendo errado. Vocês estão presos às suas tradições, à sua religiosidade, e não estão vendo Cristo Jesus na palavra de Deus. Por isso ele insiste em ensinar, ele insiste em exortar, ele insiste em mostrar dentro da palavra Cristo Jesus. No versículo de número 5 ou 9 nós veremos a permaneça fiel, mesmo sob oposição. Acompanhe comigo em sua Bíblia, versículo de número 5 ou 9. Mas os judeus ficaram com inveja, e tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. E então invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. A palavra de Deus, ela causa duas coisas na vida das pessoas. Em umas, ela causa arrependimento e conversão. E em outras, ela causa inveja, ela causa desconforto em outras pessoas. Alguns aceitam e entregam a sua vida a Cristo Jesus, mas outros ficam desconfortáveis com isso e brigam a punho pelaquilo que eles acreditam ser a verdade. Por isso eles incitam uma multidão. Eles pegam homens, tomam consigo alguns homens maus dentre os desocupados. Eles se diziam ser conhecedores da palavra, tomam homens maus para ir contra aquele que estava anunciando a palavra. Reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. E então invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-lo ao povo. Incitam a multidão, vão até a casa de Jasson, onde Paulo e Silas estavam hospedados. Procuram ele e não acham ele. Todavia, como não encontraram, versículo de número 6, todavia, como não encontraram, arrastaram Jasson e alguns irmãos e a presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. O interessante é que eles já estavam populares. Paulo e Silas eram conhecidos nas cidades. Esses homens
que estão incitando, agitando o mundo, chegaram até nós. O Evangelho não pode ser aprisionado, o Evangelho não pode ser calado, o Evangelho não pode ser sufocado, o Evangelho ultrapassa nações. O Evangelho chega a todos os povos. Por isso eles dizem: estes homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Estes homens que estão agitando o mundo, falando sobre um tal de Cristo Jesus, chegou até a nossa cidade. Para muitos era motivo de gloriar, exaltar o nome do Senhor, mas para outros era motivo de perseguição, motivo de causar um mal àqueles que anunciam e pregam a palavra. Não espere ser aceito por todos, espere ser aceito por Cristo Jesus. Não espere ser aclamado pela multidão, espere ser exaltado por Cristo Jesus. O Evangelho chegou naquele lugar. Eles tomam aqueles homens e levam e diz: estes homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui, e Jason os acolheu. Todos eles procedem contra o decreto de César, dizendo haver outro rei, Jesus. A igreja do Senhor começa a ser perseguida, porque ela não aceita mais César como Quirion, ou como o Senhor da sua vida. César era reconhecido pelo povo que estava debaixo da sua autoridade como o Quirion, como o Senhor, como Deus sobre eles, e era queimado incenso sobre o altar pela vida de César. Mas aqueles homens estavam anunciando: o rei chegou, o rei esperado chegou, Cristo Jesus veio, morreu, ressuscitou e vivo está, e Ele pode mudar a história da sua vida, Ele pode realizar e derramar a graça e o poder sobre a sua casa, sobre as suas feridas. Por isso eles pegam aquele homem e dizem: eles estão pregando outro rei, eles estão pregando contra César. Isso era um crime hediondo naquela época, era um crime passível de morte. Por isso eles disseram: eles estão pregando um rei que não é César, eles estão anunciando um Salvador que não é César, eles estão anunciando alguém que não é um homem, eles estão anunciando Cristo Jesus. 8. E assim provocavam a multidão, e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas, todos ficaram agitados, inclusive a autoridade daquela cidade. Eles ficavam agitados porque estavam pregando e anunciando outro rei. Os judeus, movidos de inveja, levantam um tumulto. O Evangelho sempre provoca a reação. Alguns creem, outros atacam. Paulo e Silas são perseguidos e obrigados a sair da cidade. Acompanhe comigo versículos número 8 ao 9. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas, mas receberam fiança de Jason e dos demais. Eles os soltaram. E de noite, os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá, Paulo e Silas foram obrigados a ir para outra cidade. Mas a fidelidade ao Evangelho nem sempre é recompensada com aplausos, mas com resistência. A verdade do Evangelho nem sempre é aplaudida, mas recebe muita resistência. Hoje, algumas pessoas estavam no cemitério da cidade, evangelizando, entregando panfletos, falando de Cristo Jesus. As pessoas começaram a questionar e dizer que elas eram intolerantes religiosas.
que elas não podiam fazer o que elas estavam fazendo, que elas estavam sendo intolerantes com a religião dos outros. As pessoas estavam pregando um Cristo que pode sarar a sua ferida, um Cristo Jesus que pode enxugar as suas lágrimas, um Cristo Jesus que pode trazer paz em momento triste, um Cristo Jesus que pode trazer paz ao seu coração em momento de tristeza. Vivemos num mundo onde as pessoas perseguem aqueles que pregam a verdade, perseguem aqueles que anunciam a verdade, que é Cristo Jesus. Não está longe de nós, irmãos. Pessoas têm rejeitado a verdade porque querem viver o seu erro, querem viver a sua vontade, querem viver o seu querer. Jesus também foi rejeitado na própria cidade. Lucas 4, 28 a 30 fala sobre isso. O servo fiel segue o mesmo caminho do seu Senhor. Jesus também foi rejeitado em sua cidade. Jesus disse que não pôde fazer mais milagres naquele lugar, porque o profeta não tem honra na sua própria casa. Ele foi perseguido, ele também foi rejeitado. João 15, 18 nos diz: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós me odiou a mim. Jesus está dizendo: se o mundo está odiando vocês, sabe que ele primeiro ele odiou a mim. Se o mundo vos odia, sabeis que primeiramente odeio a mim. Se o mundo te odeia por pregar a palavra, por anunciar o Evangelho, se o mundo te odeia por seguir a Cristo Jesus, saiba que eles primeiro rejeitam a Cristo Jesus. Primeiro eles estão rejeitando o Senhor na palavra, e depois eles estão rejeitando a você. Ser fiel não é ser popular. Deus não nos chamou para guardar, para agradar, mas para permanecer firmes, mesmo quando custar caro. Deus não te chamou para agradar os outros, Deus te chamou para ser fiel. Deus não te chamou para agradar A, B ou C, Deus te chamou para ser fiel à palavra. Ser fiel à palavra, é isso que importa. Nós vimos outras vezes no livro de Atos dos Apóstolos que Pedro dizia: o que nos importa é ser fiel ao Senhor. O que vocês acham quando disseram para eles: não quero mais que você pregue desse nome, não quero mais que vocês anunciem esse nome aqui? Pedro disse: você acha que nós devemos obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Ele diz: o que nos importa é obedecer a Deus, o que nos importa é obedecer àquele que me salvou, o que nos importa é obedecer àquele que pode e que me salvou e que derramou a sua graça sobre a minha vida e a sua vida. Precisamos agradar a Deus e não aos homens. Precisamos agradar a Deus e não aos homens. Precisamos agradar ao Senhor. Versículo de número 12, de 10 ao 12, veremos que permaneça fiel ao examinar e obedecer a palavra. Acompanhe comigo do 10 ao 12. E de noite os irmãos do alvo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Talvez você possa dizer: a gente não aprende, né? Talvez o inimigo disse: caramba, eu persigo, eu luto contra ele, eu faço isso, ele sai da cidade, vai para outra cidade, mas eles não aprendem. Eles continuam buscando ensinar, eles continuam buscando falar sobre a palavra de Deus. Eles vão para outra cidade, fogem de ser perseguidos por aqueles lugares, mas eles vão para outra cidade e logo vão à sinagoga para pregar novamente a palavra de Deus. Logo vão à casa do Senhor para adorar e exaltar o nome do Senhor. O inimigo às vezes se frustra em sua vida porque ele te persegue, porque ele te oprime, porque ele faz algo em sua vida, mas você não tem deixado de ir ao Senhor, de orar, de buscar, de ler a palavra, de engrandecer o nome daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Pode o inferno se levantar contra a sua vida, não deixe de adorar a quem merece a sua adoração.
a quem merece a sua vida, aquele que se entregou, aquele que te remiu, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que você e eu tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostravam muito interessados ao receber a palavra. Aqueles homens estavam solícitos ao receber a palavra. Eles estavam interessados em conhecer. Eles estavam interessados a ouvir sobre a palavra. E quando lá chegaram, a palavra, examinando-a, receber a palavra, examinando-a diariamente, as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Não creia em tudo que você ouve, analise, busque, para a palavra, leia a palavra, deguste a palavra, se alimente da palavra. Não vá por aí ouvindo vídeos na internet, pastores pregando, pessoas anunciando e tenha como verdade. Vá para a palavra, confira na palavra, seja quem for que for falar, analise a palavra, veja a palavra, pois a palavra é a verdade. Aqueles homens que ali estavam, todos os diariamente, examinava diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Quem você é nessa noite? Tiberiano ou Tessalonicenses? Você crê tudo aquilo que falam para você? Você crê tudo aquilo que falaram para você e aí você tem como verdade? Ou você está disposto a analisar e estudar a palavra e deixar de crer nas coisas que não são a verdade de Deus em sua vida? Quem você é aqui nesta noite? Um tiberiano? Um Tessalonicenses? Precisamos analisar a palavra, precisamos viver a palavra. O salmista vai nos dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é ela que ilumina a minha vida, ilumina a sua vida, ilumina os nossos caminhos. É a palavra de Deus que nos mostra se há buracos na estrada. É a palavra de Deus que nos mostra em que caminho temos trilhado. É a palavra de Deus que vai iluminar e dizer: esse caminho não é bom, esse caminho não é um caminho para ser seguido. É a palavra que vai nos mostrar o caminho que eu e você temos tomado nas nossas vidas. Não é o caminho de vida, mas sim o caminho de morte. Por isso precisamos diariamente examinar as Escrituras. Precisamos diariamente nos debruçar sobre a palavra. Precisamos diariamente nos alimentar da palavra de Deus. Porque o que você se alimentou ontem não serve para hoje. Ou você hoje de manhã, você não teve que, hoje à tarde você não teve que almoçar. Para que se você não almoçou ontem, anteontem, e hoje você precisava de novo? Não. A palavra é a mesma coisa. Você precisa todos os dias se alimentar da palavra. Você precisa todos os dias buscar a palavra. Você precisa todos os dias analisar a palavra. A palavra vai nos dizer que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. O que isso quer dizer? Que ela serve tanto para ontem, como ela serve para hoje, como ela serve para a nação que se passou, como ela serve para a nação de hoje, como ela serve para os tempos antigos, mas como ela serve para o tempo de hoje. Por isso ela se renova a cada manhã. Ela não é algo retórrico ou passado, ela é algo que se renova em nossas vidas, em nosso viver. É algo que nós vivemos hoje, vivemos amanhã, depois de amanhã, amanhã 100 anos, 10 anos, 100 anos, 200 anos. Ela vai continuar sendo viva e eficaz na vida daqueles que aqui estarão. Por isso a palavra se renova a cada manhã. Ela não é algo que ficou para trás, não é algo histórico, não é algo do passado. É algo que todos os dias nos ensina e nos faz aprender e viver. Por isso precisamos analisar diariamente a palavra. 12. Desse modo, muitos deles creram, bem como um bom número de mulheres gregas da alta posição e vários homens. Interessante é que Lucas faz questão de dizer que não eram somente homens que aceitavam. Eram mulheres. Não era um determinado tipo de classe. Eram pessoas influentes,
eram pessoas de alta classe, era todas as pessoas, porque o Evangelho de Cristo Jesus não é para os pobres, como muitos aí vão dizer. O Evangelho é para os pobres, porque eles precisam crer em algo para viver. Não, o Evangelho de Cristo Jesus é para a salvação de todos, daqueles que crerem. É salvação para os ricos, é salvação para os pobres, é salvação para qualquer classe social. A salvação de Cristo Jesus é para todos. As pessoas vão dizer aí afora que a salvação é somente para os pobres. Quem precisa crer em Cristo Jesus é quem está pobre, é quem precisa de uma esperança. Eu já tenho meu dinheiro, eu já tenho meu Deus. E acham que Cristo Jesus é uma esperança para as pessoas se permanecerem aqui. Cristo Jesus não é só uma esperança, mas ele é um modo de viver. Cristo Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Redentor, é Ele quem nos remiu, é Ele quem nos salvou, é Ele quem se entregou na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Os bereanos não eram apenas ouvintes, eram estudiosos da verdade. A fé deles crescia porque tinha uma base sólida na Escritura. Está lhe faltando fé? Talvez você esteja analisando pouco a palavra de Deus. Está lhe faltando fé para enfrentar as dificuldades e as coisas deste mundo? Talvez o que está faltando em sua vida é analisar as Escrituras, é estudar as Escrituras, é se alimentar da palavra de Deus. Talvez está te faltando fé para vencer, para enfrentar os problemas, enfrentar os gigantes, enfrentar os mar vermelhos da vida que nos encontra. Talvez o que está faltando em sua vida é analisar, é buscar a palavra, é buscar o entendimento da palavra do Senhor. Permaneça fiel, estudando, examinando e praticando a palavra. A fidelidade nasce no coração que ama a verdade acima da tradição. Versículo 13 ao 15 nos fala sobre permaneça fiel na continuidade da missão. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus, também em Bereias foram para lá, incitaram e agitaram as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo ficou por ali. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e de lá partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. Aqueles homens de outra cidade que não creram foram até Bereias e começaram a incitar aquelas pessoas. Mas aqueles que seguiam Paulo pegaram ele, levaram para a cidade litorânea para que ele pregasse naquele lugar. Mas Silas e Timóteo ficaram ali pregando e anunciando a palavra. Os irmãos protegem Paulo e o envia adiante. A fidelidade é coletiva. A igreja se apoia, se protege e continua a obra. Precisamos apoiar uns aos outros. Precisamos nos proteger. Precisamos continuar a anunciar a palavra do Senhor. A fidelidade é continuar, mesmo quando os ventos contrários sopram. Os fiéis não desistem, se adaptam, mas não recuam. A história de Atos 17 nos ensina que permanecer fiel é mais do que resistir. É continuar amando, pregando e confiando. Em Tessalonicenses, Paulo foi rejeitado. Em Bereia, foi recebido. Mas em ambos os lugares, ele permanece fiel. Permaneça fiel. Ainda que tudo diga que não, permaneça fiel. Permaneça fiel ao Senhor. Porque em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 nos diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sede fiel até a morte, e receberá do Senhor a coroa da vida. Imaginem por um instante Paulo e Silas cansados, feridos, sendo expulso de mais uma cidade. Talvez você se encontre aqui nesta noite. Você está cansado, você está ferido das coisas que têm acontecido. Talvez você se encontre aqui
como Paulo e Silas talvez se encontravam, feridos, talvez desanimados pelas coisas que estavam acontecendo. Eles poderiam ter desistido, eles poderiam ter dito: Senhor, já fizemos o suficiente, chega. Talvez você esteja aqui nesta noite e você está pronto a dizer: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu já estou passando por tantas coisas em minha vida e eu não entendo o porquê, eu não aguento mais isso em minha vida. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja a ponto de dizer isso: Senhor, eu vou parar. Senhor, eu vou desistir, eu não aguento mais o sofrimento, eu não aguento mais essas coisas. Mas Paulo e Silas nos ensina que não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, seja fiel, porque ser fiel vale a pena em Cristo Jesus. Não importa o que aconteça em sua vida, seja fiel à palavra, seja fiel a Cristo Jesus, pois é Ele que lhe dará a coroa da justiça. Não deixe as aflições e as coisas deste mundo te afastar do amor de Cristo Jesus. Por isso nós estamos diante dessa mesa, onde estaremos como irmãos em Cristo Jesus, participando da ceia de Cristo Jesus, onde o Senhor nos ensinou e nos disse para que nós venhamos a fazer isso todas as vezes até que Ele venha nos buscar. Eu quero te convidar a você que foi batizado em Cristo Jesus, que participa de uma igreja cristã e está